Vamos então, como o pastor falou, não dá para tratar como a última, porque só Deus sabe os nossos passos, E apesar de fisicamente estar separado dos irmãos nos próximos domingos, mas estaremos sempre unidos por tudo que o Senhor proporcionou que vivêssemos juntos, durante esses 6 anos. Então eu quero começar agradecendo aos irmãos, por ter nos recebido também, ter nos mantido aqui com muito carinho, amor, confiança. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelos irmãos, pelas oportunidades que me foram dadas, porque já são 6 anos aqui, 6 anos de pregação, 6 anos de ensino, e o Senhor me deu essa oportunidade para desenvolver também esse dom, aquilo que Ele me deu, e a igreja teve essa paciência aí ao longo desses 6 anos, me ouvindo aqui pelo menos uma vez por mês. Eu quero agradecer por isso, Isso é muito significante para mim, para minha família, e vamos colocar nas mãos do Senhor, porque Ele tem caminhos que a gente não consegue entender, Então, deixemos nas mãos dEle. Mas eu quero, nessa noite, para não ficar devendo nada aos irmãos, exceto o amor, fechar a nossa série em Efésios. Nós estamos aí eu sempre me confundo, é 2020, eu deixei ali até para lembrar, 2020, 3 anos aí para a gente, não chega a ser 3 anos, que a gente está em fevereiro ainda, mas para a gente concluir essa carta, E eu quero ler com os irmãos hoje o capítulo 6, a partir do verso 10. Mais uma vez eu trouxe aqui, projetado, a gente vai ler daqui a pouco. Mas o que é que nós vimos até aqui, A gente não poderia trazer esse fechamento, até porque o que nós vamos falar aqui hoje, o que eu vou falar para você hoje, está totalmente ligado a tudo que a gente viu até aqui. Então nós vimos aqui, estudando o livro de Efésios e refletindo nele, nós começamos vendo a salvação de Deus, a grande salvação de Deus, como o Senhor planejou a salvação, Nós vimos também esse grande poder de Deus nesse planejamento, nessa execução, o que só Ele era capaz de fazer, de unir 2 povos, de unir pessoas, o poder de Deus agindo no seu povo. Nós falamos aqui sobre o desafio de viver de modo digno dessa salvação, desse evangelho, e o desafio de viver como luz em um mundo que está cheio de trevas. Foi basicamente isso que a gente viu até aqui, fazendo um resumo bem rápido do que foi o livro de Efésios até aqui. Então, irmãos, não seria novidade nenhuma eu chegar aqui e dizer para você, tá vendo tudo isso que a gente viu? Só se vive isso pela fé. Isso não seria novidade, isso aqui todos nós sabemos. Só dá para viver o desafio de Deus na nossa vida se for pela fé. Só que tem algo mais, porque o Evangelho, ele nos mostra que algo diferente acontece quando uma pessoa encontra Jesus ou é encontrado por Jesus. Alguma coisa muda, a vida não é mais a mesma, a percepção de mundo não é mais a mesma. Nós somos despertados e sensibilizados para uma realidade espiritual, sim ou não, irmãos? Nós somos despertados pelo Senhor. Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas somos ressuscitados em Cristo, e isso acontece no nosso espírito. Isso acontece num âmbito, numa esfera que nós não conseguimos enxergar, E, claro, com certeza aí você já ouviu falar aquela expressão, que nós precisamos aprender a escolher as nossas guerras. Quais são as guerras que nós queremos lutar? Porque não adianta você investir em guerras e em brigas que não valem a pena. E o texto que Paulo nos traz hoje, o trecho que nós vamos ler, é o trecho em que Paulo fala de uma guerra espiritual e uma guerra atual, uma guerra real, uma guerra presente, e que ela não é opcional para o cristão. Quando alguém é levado do reino das trevas para o reino da luz, usando a própria linguagem ali bíblica, o que acontece? Uma batalha começa a ser travada, irmãos? Ou seja, entender tudo isso que nós vimos até aqui, entender a salvação de Deus, entender o desafio de ser luz, tudo isso, irmãos, vai fazer com que o cristão entre numa grande batalha. E é muito lógico isso. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, o mundo jaz em trevas, e aquele que se alia à luz, se alia ao Senhor, automaticamente vai entrar em rota
de colisão com esse mundo. Isso é natural. Então a grande questão, irmãos, é a seguinte: nós não temos como vencer essa guerra com a nossa própria força. Entramos numa guerra da qual nós não podemos dar conta. E aí a nossa preocupação qual será então? Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o mal, ele ainda opera, mas ele já foi vencido. Amém? Essa é a verdade bíblica. O mal, ele, apesar de estar atuando, ele já foi vencido. A grande questão é como eu vou lidar com esse mal até que Cristo volte. Porque se o inimigo já está derrotado, ele só vem aos cristãos para tentar derrubar aqueles que já estão firmes. Vocês entendem? Não é que ele vai vencer em alguma hipótese, né? Não é filme da Marvel que em 1 milhão de chances ele pode vencer. Não existe chance para ele. E já que ele está derrotado e vencido, ele virá até os cristãos para tentar derrubá-los. Então todo aquele que quer viver o reino de Deus aqui na terra vai ser testado por essas forças do mal. Permanecer firme é então o nosso desafio. Qual então, e é aí que eu quero basear essa palavra de hoje, qual é o caminho que a gente vai seguir para permanecer firme, né? E é o que Paulo vai trabalhar aqui nesse trecho. Então abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, e olha só o que Paulo vai nos dizer aqui. Você pode acompanhar aqui na tela, que está na mesma versão que eu estou lendo, tá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que eu, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Fechamos o texto. Algumas informações importantes sobre esse trecho aqui. Irmãos, quando se avalia esse texto aqui no original, a maneira como Paulo fala, muitos estudiosos comparam a maneira como Paulo fala com as ordens que eram dadas pelos generais aos exércitos antes das batalhas. A linguagem que Paulo usa, a forma que ele escreve, o sentimento dele aqui é como um general que está dando ordens antes de uma batalha. Veja, Paulo não está dizendo aqui que nós temos que bater de frente com o mal. Nós não temos como bater de frente com o mal, porque as nossas armas são humanas e impotentes contra o mundo espiritual. Por isso, quando Paulo vai falar nesse trecho sobre a armadura de Deus, sobre uma pessoa que usa uma armadura, ele está trazendo um texto lá do Antigo Testamento. Na mente dele provavelmente está o texto de Isaías 59:17, quando o profeta Isaías
mostra Deus como um guerreiro. Se você olhar lá, Deus é o guerreiro que se veste com a armadura. Então Paulo está trazendo provavelmente essa figura para cá, porque ele está dizendo o seguinte: essa luta na qual os cristãos são inseridos só pode ser vencida com as armas de Deus. Então, se estamos numa luta, não temos ferramentas ou armas suficientes e precisamos das armas de Deus, aí Paulo vai nos dizer então como é que a gente pode permanecer firme, né? Como podemos então permanecer firme diante desse desafio, diante dessa luta, né? Não haveria maneira melhor de terminar essa carta do que dizendo isso, né? Porque se o inimigo já perdeu, irmão, se o inimigo já está derrotado, se ele só vem até os cristãos para tentar derrubá-los, qual é o caminho que a gente pode trilhar para permanecer firme? E o Paulo vai nos trazer aqui vai traçar, né, esse caminho para que nós permaneçamos firmes. Então ele vai dizer nos versículos 10 a 12, para se fortalecer no Senhor, para vestir a armadura, para ficar firme contra as ciladas. E ele vai dizer: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os poderes e autoridades, dominadores das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeira coisa que Paulo vai nos dizer, e aqui eu quero trazer esse trilhar, né, o primeiro passo para esse caminho, para que a gente permaneça firme nessa batalha. Primeiro, é preciso que a gente entenda a natureza dessa guerra. Nós precisamos entender qual é a natureza da guerra na qual nós somos colocados. Veja, a força para vencer essa guerra não vem do homem. Primeira coisa, desiste da sua própria força. E o Paulo vai usar uma expressão, irmãos, muito utilizada dentro dessa carta, que é a expressão no Senhor. Ele vai dizer assim, né? Vocês precisam fortalecer-se no Senhor. Veja, a gente está vendo que o capítulo 1 de Efésios vai dizer que nós vencemos em Cristo. Lembra? Falei aqui que tem 11 vezes essa expressão em Cristo, ou seja, no Senhor. Dois povos estavam separados e foram unidos num povo só, no Senhor. Vimos há 2 semanas aqui que é preciso submeter-se uns aos outros no Senhor. Então essa expressão é muito usada. Fora do Senhor, primeira coisa aqui, fora do Senhor, essa guerra não faz sentido. Primeiro que o Evangelho veio por meio do Cristo e só somos inseridos nessa guerra por causa dele. E segundo, porque a força pertence a ele. Então, a força para essa batalha espiritual vem do próprio Senhor. Somente na força do Senhor é preciso viver todo o padrão que foi ensinado até aqui. Como é que é possível viver tudo isso que nós vimos? Ser luz, viver em unidade, demonstrar o Senhor nas nossas ações através dessa força do Senhor. Irmãos, outra coisa importante: não há opção de não entrar nessa guerra. Tiago nos lembra isso quando ele diz assim, que aquele que se torna amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. E o contrário também é verdade. Se você se torna amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Não tem meio termo, entende? Então não tem essa, não é uma opção. Eu vou me tornar agora um cristão, mas eu não quero travar uma batalha espiritual. Não existe essa opção. Então essa batalha só pode ser travada então quando você usa a armadura de Deus. Esse sentido que o texto está nos trazendo, né? Como eu falei, Paulo está lembrando essa figura lá do Antigo Testamento, de Isaías 59:17, e Paulo está dizendo o seguinte, use a armadura de Deus. Primeiro, porque o próprio Deus usa essa armadura. Deus foi o primeiro a usar essa armadura. Ele não está dizendo para a gente usar uma armadura que o nosso Deus não conhece. Ele é esse guerreiro que usa essa armadura. Então, lembra do que eu falei aqui, né? O inimigo já perdeu, mas ele vai tentar nos derrubar. E é a armadura que vai nos manter de pé. Então você já percebe que é uma espécie de defesa. A armadura de Deus é uma arma de defesa, para que quando vier o ataque do inimigo, o cristão permaneça firme. Irmãos, aí uma coisa interessante é que quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. A gente acabou de ver aqui ele falando sobre isso. Ele fala ao longo da carta também. E por estar preso, muito provavelmente ele está diante de um soldado romano que estava seguindo ele ali, né? Provavelmente ele tinha alugado uma casa, todas aquelas discussões que a gente já viu aqui em algum momento. Você já viu em algum momento da sua vida cristã, Paulo estava preso, mas pôde alugar uma casa, e era uma prisão domiciliar e tudo mais. Então ele está diante de um soldado romano,
E ele usa a figura da armadura de Deus justamente porque ele está vendo esse soldado romano na frente dele, muito provavelmente. E ele lembra também que, diferente de um combate de um soldado romano, o soldado romano combatia com homens, com pessoas, com carne, com sangue. E na hora ele lembra, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Diferente do soldado romano, porque os ataques do inimigo são ataques sutis, estrategistas, utilizando métodos e artimanhas astutas. Quando Paulo diz assim, ciladas do inimigo, ou ciladas do diabo, ele está falando que são investidas sutis. Então, enquanto o soldado romano lutava contra a carne, os cristãos precisavam lutar um pouquinho a mais. Ou seja, eles precisavam entender que o grande oponente do cristão, e eu quero que você preste atenção nisso aqui agora, o grande oponente do cristão não é o vizinho, não é o patrão, não é o imperador romano, não são os líderes, governadores daquela época, mas são as investidas ou os poderes espirituais. É claro que o mal pode usar o seu vizinho, pode usar o seu familiar para lhe testar e fazer qualquer coisa, mas a fonte dos seus infortúnios não são as pessoas. Paulo já deixa isso muito claro. Paulo não diz em nenhum momento aqui, olha, sabe quem é o nosso inimigo? É o imperador que me deixou preso aqui, tá vendo? Ele não diz isso, em nenhum momento. Ele diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu não estou lutando contra o imperador, eu não estou lutando contra ele, né? Então, o maior oponente do cristão é essa força do mal que atua no mundo das trevas, um oponente sagaz, astuto, que não obedece regras. Aí, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Para Paulo e para os seus ouvintes, né, para as pessoas daquela época, as forças espirituais do mal, elas são muito reais. Eles não estão discutindo naquela época se o diabo existe ou não existe, diferente do nosso mundo, que para muitos o diabo é só uma lenda. Para Paulo e para os seus ouvintes, as forças espirituais do mal são coisas reais. Veja, por exemplo, na época do Novo Testamento, algumas divindades pagãs eram chamadas de governantes do mundo. Era o que existia na época. Outra coisa, os judeus daquela época acreditavam piamente, irmãos, que os poderes malignos atuavam nas estruturas políticas daquele mundo, exceto em Israel, mas em todo o restante do mundo, eles acreditavam que por trás do governo tinha uma força espiritual do mal. Eles não discutiam se existia ou não essa força, eles acreditavam que existia. Outra coisa, os gregos, eles usavam a expressão exércitos espirituais da maldade para se referir às forças espirituais do mal. Então era uma linguagem muito conhecida. O Novo Testamento, ele traz o pressuposto da existência de demônios, do domínio de Satanás sobre o mundo, enfim, isso é muito claro para aquela época, né? Aí talvez alguém vá dizer assim, ou pense, né? Então vamos agora começar a descobrir os nomes dos demônios, né? Descobrir os territórios onde eles atuam, vamos estudar, dissecar as estratégias. Não, porque aí nós entraríamos num campo em que a Bíblia não se importou em ser muito clara. E em coisas, né, o Lucas acabou de falar aqui na escola bíblica, naquilo que não está delimitado para nós temos que ter cuidado para falar, para estudar ou para cogitar, tá? Porque a gente pode acabar num cenário, e a gente caiu nesse cenário, com as ondas de batalha espiritual das últimas décadas, a gente caiu num cenário onde o diabo, irmão, parece ter mais poder que o próprio Deus. Você tem essa impressão? Em algumas pregações, na vida de algumas pessoas, que parece que elas falam muito mais sobre Satanás do que sobre Deus. Tudo isso em nome de informações e conhecimento que não está claro na Escritura, porque a Escritura, Deus não teve, não se interessou, né, em nos revelar isso. Então, irmãos, a batalha espiritual, ela existe, mas a gente vai tentar entendê-la a partir da própria instrução bíblica, a instrução do apóstolo Paulo aqui. Então, a gente não pode cair nos extremos, isso aqui é muito importante, tá? A gente não pode cair no extremo de dizer assim, o diabo não existe, não tem nenhum poder, e a gente também não pode ir para outro extremo e dizer assim, o diabo tem tanto poder que pode em algum momento vencer Deus. Eu cresci entendendo dessa forma, irmãos, infelizmente. Até que chega um momento que você percebe que o diabo, ele está debaixo do governo de Cristo, assim como todo o universo, amém? É isso que a Bíblia nos mostra. Então, irmãos,
Diante disso, Paulo está nos dizendo aqui, a primeira coisa, você precisa entender a natureza dessa guerra. E o que é que eu quero trazer como aplicação para nós aqui hoje? Como é que isso pode ser real para mim e para você? Preste atenção numa coisa, irmãos, é muito bom a gente estar aqui agora, um ambiente climatizado, todo mundo aqui se conhece, né? Ou pelo menos a maioria, o suficiente para ficar tranquilo, sem medo do que está acontecendo com a pessoa que está atrás de você. Aqui é um ambiente muito agradável, mas é no nosso dia a dia lá fora que a nossa fé vai ser provada. É claro que, como foi falado, o inimigo, ele é sagaz, ele arma ciladas. Isso significa que ele não usa as mesmas estratégias para as pessoas. Ele sabe quais são os pontos fracos, ele vai descobrindo isso, né? Então, é muito provável que se o seu problema for, por exemplo, de relacionamento, aqui pode ser um prato cheio para ele tentar você, pode ter certeza disso. Mas, geralmente, a nossa fé vai ser provada lá fora. É quando a gente tem que responder ao nosso chefe no trabalho, é quando a gente tem que atender o nosso funcionário, é quando a gente tem que lidar com os familiares difíceis, quando tem que lidar com os conflitos conjugais, com as nossas frágeis emoções diante de conflitos. Pois bem, se só é possível aplicar as verdades do Evangelho que aprendemos aqui na força do Senhor, então você precisa entender que a sua força é pequena. A sua força é pequena. E isso nos leva diretamente para uma aplicação muito latente aqui. Precisamos depender do Espírito Santo todos os dias. Não podemos cair no engano de achar que o problema é o seu chefe, ou o seu vizinho, ou o seu parente que é chato. Ele é chato mesmo, provavelmente, né? Assim como você também, né? Seja bem chato também, bem chata, né? Mas ele não é o seu oponente. A natureza dos nossos infortúnios como cristãos não está nas pessoas, mas está no inimigo das nossas almas, que sabe dos nossos pontos fracos. Repito, essas pessoas podem até ser instrumentos, mas não são a fonte. Então, antes de você arrumar briga, tá? Isso aqui é a coisa mais prática que eu quero trazer para você. Antes de você arrumar briga com pessoas, eu sei que muita gente já arrumou briga, né? Porque a gente teve um ano de política bem difícil. Antes de você arrumar briga com as pessoas, que só vai piorar o seu dia a dia, apegue-se ao Senhor. Dependa do Senhor. Dependa do Espírito. Não tente resolver os seus conflitos na força do seu braço. Abrace o Evangelho e dê a sua vida por Ele, para vivê-lo, para fazer isso no Senhor e na força do Senhor. O meu convite para mim e para você é que a gente ressignifique a nossa vida, ressignifique a nossa forma de olhar para o nosso cônjuge, ressignifique a nossa forma de olhar para o nosso parente próximo que mora com a gente, ressignificar a nossa forma de olhar para o nosso vizinho, de olhar para o nosso patrão, né, para o nosso funcionário, porque a nossa vida não é simplesmente isso que a gente vê, tem algo muito mais profundo. Então, primeira coisa, para que a gente possa permanecer firme, trilhar um caminho onde possamos permanecer firmes, a gente precisa entender a natureza dessa guerra. A gente não está lutando contra pessoas, existe algo muito mais intenso acontecendo e a gente precisa depender do Senhor, a gente precisa estar sensível a esse mundo espiritual, e só se faz isso dependendo do Espírito Santo, amém? Mas Paulo fala uma segunda trilha aqui, para que a gente possa fazer esse caminho de permanecer firme, que é a gente usar as armas de Deus. Precisamos usar as armas de Deus. E aqui eu vou falar de um texto muito conhecido pelos cristãos, mas pouco entendido pelos cristãos, que é sobre essas armas que Paulo nos apresenta aqui. Já falei para vocês, né? Essas armas são usadas pelo próprio Deus. De maneira direta, agora, Paulo vai nos dizer que para permanecer firme, inabalável, a gente precisa usar essa armadura que é do próprio Deus. Porque, veja, gente, apesar de Paulo já ter dito para nós, lá no capítulo 5, versículo 16, que os dias são maus, ou seja, todos os dias são maus, ele diz agora que virá o dia mau. Ou seja, se está ruim, querido, pode piorar.
É isso que ele está dizendo. Os dias são maus, mas ainda pode vir o dia mau. Usem a armadura de Deus para que vocês resistam no dia mau, para permanecer inabalável. Irmãos, há dias em que a guerra vai ser intensificada, tá bom? E a armadura de Deus é indispensável. Não é só entender a natureza da guerra que você entrou, mas é usar a armadura de Deus, porque essa armadura é indispensável. Veja só, o que é a armadura, gente? A armadura é um conjunto de elementos, tá bom? Então a armadura de Deus é um conjunto de atitudes que protege o cristão. A armadura é esse conjunto de elementos que protege o soldado romano, e a armadura de Deus é um conjunto de atitudes que protege o cristão. Como isso aqui acontece, né? Vamos lá, quais são as partes dessa armadura? Primeira coisa aqui, irmãos, Paulo, ele busca, quando ele vai falar da armadura, ele tenta usar a sequência em que o soldado romano vestia a armadura. Tá? Então ele fala do cinto, depois fala da couraça. Essa era a sequência que o soldado romano usava, né, na hora da batalha. Outra coisa, a armadura que ele está fazendo referência aqui do soldado romano não está completa. Tem outros itens que ele não cita aqui, né? Mas o que ele cita é para trazer alguns princípios. Então vamos lá. O primeiro elemento dessa armadura, se você olhar aí no texto, no versículo 14, é o cinto, né? Ele diz, cingindo-se com o cinto. Vamos lá. O cinto, gente, ele era colocado por debaixo da armadura. Você lembra, né? Você já viu em filmes, já ouviu falar, né? Você estava aqui quando eu preguei o texto de Pedro, quando Pedro diz assim, cingindo o lombo do vosso entendimento. Eu falei que a palavra cingindo é amarrar um cinto naquela roupa, né? Aquele roupão que eles usavam na época, que é tipo um vestido. Então o roupão ficava solto, mas o cinto cingia, ou seja, amarrava. Para quê? Para facilitar o cara andando. Imagina um vento forte, o cara vai sair voando, porque vai ficar esvoaçando. Então o cinto era para amarrar, e ele ficava por baixo da armadura para ser também apoio de outros elementos. Primeira coisa. Então quando Paulo fala assim, vocês precisam vestir o cinto da verdade, ele está dizendo que o cristão precisa usar a prática da verdade, porque sem a verdade não se pode agregar virtudes a uma vida. Gente, sem a verdade você não vive em paz consigo mesmo, e você não vive em paz com os outros. Em um mundo de mentiras, né, muitas fake news, o cristão deve usar a verdade como uma arma de defesa. Primeira coisa que Paulo está dizendo, use o cinto da verdade, deixe que a verdade amarre você, deixe que a verdade seja a base para tudo que você vai fazer. Como Satanás é conhecido nas Escrituras? Enganador, pai da mentira, não é assim? Então nada mais coerente do que o cristão usar o quê? A verdade. E Paulo começa dizendo isso, usem o cinto da verdade. Aí vem o segundo elemento, que é a couraça. E a couraça, gente, ela era muito específica para a batalha. No dia a dia é muito provável que o soldado romano não usasse a couraça. Então você vê que o Paulo está falando de uma roupa específica para a guerra. Então a couraça, ela fechava todas as brechas do peitoral do soldado romano. É para fechar todas as brechas. Aí Paulo diz assim, usem a couraça da justiça, ou seja, a justiça de Deus que veio por meio de Jesus deve cobrir todo o ser humano, mas justiça também no sentido de retidão de caráter, um caráter aprovado. Irmãos, a Bíblia está cheia disso aqui. Vocês precisam ter um caráter aprovado. Usar a couraça da justiça é usar a justiça para se proteger, é ser justo nos seus relacionamentos. Então, em um mundo onde o maligno tomou conta, onde a injustiça é generalizada, o cristão deve viver de maneira justa. Gente, no Antigo Testamento, se você olhar lá depois, na sua leitura, você vai ver claramente que Deus odeia a injustiça. Você não tem ideia de quantas vezes Deus puniu Israel por causa da injustiça, de quantas vezes Deus mandou profetas para falar, para profetizar contra Israel por causa da injustiça. E Paulo está dizendo agora, vistam a couraça da justiça. O terceiro elemento que o soldado romano usava ali, a sandália nos pés. E as sandálias tanto servia para proteger os pés das pedras, né, no caminho, como também para não permitir que ele escorregasse.
falam-se que as sandálias tinham uns cravos embaixo. Para quê? Para que ele pudesse permanecer firme e não escorregar na hora da batalha. Aí Paulo está dizendo: vocês precisam calçar os pés com a prontidão do Evangelho. Ou seja, o que firma um cristão é o Evangelho. O que faz com que ele permaneça parado, sem escorregar, é o Evangelho. Então, irmãos, o Evangelho ele se torna até uma arma para atacar, tanto para defender como para atacar. A verdade do Evangelho mantém um cristão firme na hora do ataque. Vejam, se o seu conhecimento sobre a obra de Deus, que é o Evangelho, sobre as boas notícias de Deus, se o seu conhecimento sobre o Evangelho for fraco, preste atenção nisso, você provavelmente vai ser fraco para resistir no dia mau. Se o seu conhecimento sobre a verdade de Deus, contida no Evangelho, for fraca, você vai estar fraco para lutar no dia mau. Aí ele fala o quinto elemento aí, ele fala do escudo. E quando ele fala desse escudo, ele está falando daquele escudo que protegia o corpo inteiro do soldado romano, cerca de 120 centímetros. Não era aquele escudozinho pequeno, não é do Capitão América, não, é o corpo todo, ele está falando disso. E é interessante porque esse escudo era feito de madeira e era revestido de couro que era molhado antes da batalha. Por quê? Uma das estratégias dos inimigos era enviar flechas o quê? Com as pontas com fogo. Então, se o escudo é de madeira, quando bater no escudo, pega fogo. Então eles colocavam couro para se livrar dos dardos inflamados do inimigo, que é o que Paulo vai usar aqui agora, né? Então esses dardos vinham em chamas e quando batia no escudo, o fogo era apagado, né? E protegia ali o soldado romano. Aí Paulo diz assim: vocês precisam usar o escudo da fé. Qual é esse escudo da fé, irmãos? É a confiança em Deus. É a confiança em Deus. Quando o inimigo envia setas fortes, incendiárias, ataques súbitos, irmãos, é a fé que mantém o cristão. Os ataques do diabo, quando chegam à mente, só podem ser vencidos com a fé. E um comentarista fala isso, né? Tem ataque do inimigo que você não vence com a introspecção, que você não vence quando você se volta para você mesmo. Tem ataque do inimigo que a gente só vence, irmãos, quando a gente lembra daquilo que a gente crê. Você precisa ter em mente aquilo que você crê. É nessas horas que a fé precisa ser acionada. E aí Paulo fala do sexto elemento, que é o capacete. E esse aqui, irmãos, é um elemento essencial na armadura. Por quê? Ele cobre uma área fatal, a cabeça. Um ataque direto na cabeça já era o soldado. E o Paulo vai dizer o seguinte, que esse capacete é o capacete da salvação. Irmãos, sem a certeza da salvação, o cristão pode ser atingido mortalmente. Se você não tem certeza daquilo que Deus fez na sua vida, você pode morrer facilmente na fé. Por isso Paulo está dizendo, use o capacete da salvação. E aí ele termina falando do sétimo elemento, que é a espada. E não precisa falar muito sobre a espada, né? É aquela que defende, mas é aquela também que ataca. Ele diz que a espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora pensa aqui comigo, ter uma espada e não saber usar é o cúmulo do despreparo, é ou não é? É o cúmulo do despreparo. Ter uma espada e não saber como usá-la. Para usar a espada corretamente, você precisa conhecer a espada, você precisa compreendê-la, e só assim a armadura vai estar completa. Quero trazer algumas aplicações a respeito disso. O que é que tudo isso tem a ver comigo e com você? Olha aqui o que foi que Paulo falou. O que é que faz parte da armadura de Deus? A verdade, a justiça, o Evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. O quanto esses 6 elementos faz parte da sua vida? Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra de Deus. Se você fizesse uma avaliação rápida agora, você saberia dizer em quais pontos você é forte, em quais pontos você é fraco? Desses elementos,
verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A verdade tem sido um padrão nos seus relacionamentos? A verdade faz parte da sua vida? Você é verdadeiro consigo mesmo? Você é verdadeiro com aqueles que estão ao seu redor? Você tem que responder isso para você. Você se considera justo diante de Deus pela obra de Cristo? Você se considera justo diante de Deus pela obra de Cristo? Você se considera justo nos seus relacionamentos? Você se considera indignado ou indignada diante das injustiças desse mundo? Você tem lutado para que a justiça prevaleça? São perguntas importantes. Outra coisa, quais são as consequências práticas do Evangelho na sua vida? Paulo fala do Evangelho da paz, o Evangelho que traz a paz entre Deus e os homens. Você já desfruta dessa paz? Ou você age como alguém que ainda está em guerra contra Deus? Essa paz que é obtida pelo Evangelho, ela tem alcançado os outros ao seu redor? Outra coisa, como estão as bases da sua fé? Você realmente sabe no que crê? Você está pronto para dar razão da sua fé para quem questionar? O que é que você crê? Isso te sustenta no dia mau? Ou as suas emoções prevalecem sobre aquilo que você crê? Você tem certeza da sua salvação? Porque isso é decisivo, irmãos, na hora da dor e na hora do ataque do mal sobre a nossa vida. Paulo falou aqui no próprio livro de Efésios: vocês são salvos pela graça de Deus e não pelo que vocês podem oferecer. Por isso é que você pode ter certeza. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Você tem dedicado tempo à palavra? Quais são as mudanças que a palavra de Deus tem causado na sua vida? Você maneja bem a palavra da verdade, usando essa linguagem do próprio Paulo? São perguntas contundentes, mas são perguntas fatais diante do que Paulo está dizendo para mim e para você aqui nessa noite. A poderosa arma de Deus, irmãos, está disponível para mim e para você. O dia mau, ele alcança todo mundo, ninguém está livre. A grande questão é como nós temos nos preparado para essa guerra. Nós precisamos aprender a usar as armas de Deus, desistir das nossas armas e tomar as armas de Deus. Por fim, Paulo nos traz um terceiro princípio, um terceiro trilho aí de como caminhar para permanecer firme, né? Então, primeira coisa, eu preciso entender a natureza dessa guerra. Segundo, eu preciso usar as armas de Deus. E terceiro, é preciso perseverar na oração. Olha o que Paulo fala a partir do versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem, orem. Irmãos, a oração é o fator que deve perpassar tudo isso que eu falei aqui agora. Verdade, justiça, fé, evangelho, palavra de Deus, tudo isso tem que ser tomado em oração. A oração perpassa todos esses caminhos, todos esses princípios. Verdade, justiça, evangelho, tudo isso tem que ser desfrutado mediante a perseverança na oração. Irmãos, a oração é um chamado recorrente no Novo Testamento. Paulo fala sobre orar no Espírito, ou seja, na dependência do Espírito. E é interessante ele falar isso aqui, porque ele sabe muito bem que muitas vezes nos faltam palavras na oração. E ele diz assim: orem no Espírito, ou seja, dependendo do Espírito, porque o Espírito intercede por nós, disse o próprio Paulo lá em Romanos 8. Quando a gente não sabe o que falar, ele ora por nós. Então a oração nunca é inútil. A oração nunca é sem sentido. Ou seja, orar é mais do que usar palavras, irmãos. Orar é estar disponível. Orar é estar disponível. A orientação é que seja uma oração não só por você mesmo, mas pelo outro. Paulo vai dizer isso, né? Orem por mim também, né? E Paulo provavelmente está usando aqui ainda a mesma linguagem do exército romano, porque imagine um soldado
Imagine um soldado romano com essa armadura que eu falei para vocês, com escudo, né, com a couraça. Ele sozinho no campo de batalha é uma presa fácil. Mas você já viu alguma imagem que mostra um exército se defendendo? Quando eles colocam os escudos na frente e os que vêm à segunda linha colocam por cima. O Império Romano era imbatível. É isso que Paulo está dizendo. Se você orar sozinho, só por você, você ainda assim pode estar suscetível a cair. Mas orem uns pelos outros, porque a oração, ela deve ser feita em torno do propósito de Deus no mundo. E aqui Paulo nos dá um grande exemplo, irmão, de desapego do propósito de si mesmo. Veja, ele não está pedindo oração assim, ó irmão, ore para que eu seja liberto. Ele vai fazer isso em outra carta, mas ele não está dizendo assim, ó, ore para que eu saia logo daqui, vixe, meu Deus do céu, né? Não, ele está dizendo assim, ó, ore para que o propósito do Evangelho se cumpra, que é que eu pregue o Evangelho. Enquanto a maioria estava vendo os perigos, a humilhação que Paulo estava passando, Paulo estava olhando para o propósito. Ele diz assim, ó, eu sou embaixador. E qualquer outra pessoa talvez tivesse vergonha de usar essa palavra, porque os embaixadores, quando chegavam em Roma, eram tidos com honra, recebidos com honra, e ele está preso. A única coisa que ele tem é a humilhação das algemas. E ele diz assim, eu sou um representante de Deus. Ele pede oração para que seja mais ousado, irmãos. Ele sabe que a oração é uma arma forte. É tanto que alguns cristãos daquela época estavam abalados quando souberam da prisão de Paulo. Por isso que ele diz assim, ó, eu vou mandar Tíquico, que está aqui comigo, para levar notícias para vocês, para confortar o coração de vocês. E aí a pergunta inevitável, como é que anda a sua vida de oração? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo também. Esse é o tipo de assunto, irmão, que nunca sai de moda. Oração. Mesmo se você for numa igreja que ora muito, cabe você falar sobre oração, porque convocar os crentes para orar, irmãos, é um desafio perene. A gente tem vivido dias corridos e barulhentos. Como é que a gente vai parar para orar? Como se acalmar em uma cultura que promove a agitação por dentro e por fora? Irmãos, é óbvio que nós não precisamos de motivos para orar, pois orar é falar com Deus, a quem a gente chama de Pai, isso deve ser natural. Mas eu quero lembrar, a essa altura aqui da pregação, que sem oração, os nossos planos de permanecer firme é impossível. Estou falando aqui, o que é que a gente faz para permanecer firme? Você pode usar a armadura, sem oração, irmãos, o nosso projeto pode vir a falir. Sabe por quê? Porque andar na contramão do mundo causa conflitos, sempre. E a gente precisa processar esses conflitos. E é na oração que a gente processa esses conflitos. É na oração que a gente pondera. É na oração que a gente fala para Deus o que está no nosso coração. Não há melhor lugar para expor as nossas fraquezas, dores e lutas, senão diante do altar do Senhor. É muito comum, irmãos, que nós, como seres humanos, a gente queira falar das nossas dores para pessoas, e às vezes para pessoas que nem podem resolver o nosso problema. Nossa dificuldade às vezes não é nem falar, mas é falar no lugar certo, né? Tem uma canção que a gente vai cantar daqui a pouco que diz assim, que paz nós perdemos sempre, que dor no coração. Por quê? Porque nós não levamos tudo a Deus em oração. João Calvino dizia que as nossas ansiedades, nossas tristezas, nossas dores, tudo isso deve ser combustível para as nossas orações. Então a minha convocação, irmãos, é para que todos nós sejamos crentes de oração. A oração acalma a alma e permite que quem realmente tem o controle da vida possa governar a nossa, que é o próprio Deus. A gente pode orar, nós já temos tudo o que precisamos, para orar, irmãos. É muito óbvio que nós reclamaremos o tempo todo, isso é verdade. E a gente vai dizer assim, eu não tenho tempo de orar. Aí eu lembro do John Piper falando, né? Ele diz assim que no juízo final, naquele dia que a gente estiver diante de Deus, lá todo mundo, aí ele diz assim, as redes sociais vão ser a prova cabal de que falta de oração não foi falta de tempo. Quando fizer assim uma contagem, né? Tem uns aplicativos que já fazem isso, você instala, aí no final do dia ele diz quanto tempo você usou cada aplicativo.
Quanto tempo você usou o Facebook? Quanto tempo você usou o Instagram, né? Aí John Piper está dizendo isso. No juízo final, a rede social vai ser ali o que Deus vai usar para dizer assim, ó, não, você não orou muito, não foi porque você não tinha tempo, olha aqui, né? O que nos falta desse despertar dessa realidade. A pergunta é, onde é que a gente tem investido o nosso tempo? Irmãos, nós estamos travando uma grande batalha todos os dias e a gente luta contra um inimigo feroz, mas nós temos um Deus que é vencedor e que é um Pai, amém? E que nos chama para permanecer firme. Como? Entendendo a natureza dessa guerra, usando as armas do próprio Deus e perseverando em oração. Calvino disse que o mundo é o palco da glória de Deus, ou seja, Ele é o ator principal. E as Escrituras nos dizem como será o fim de todas as coisas. Eu quero ler com você Apocalipse 17:14, quando João diz assim: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com Ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Irmãos, nós não sabemos quando esse dia vai chegar, mas até lá a gente precisa perseverar e permanecer firme. Esse é o chamado para mim e para você. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de finalizar essa carta e fechar de maneira tão gloriosa, lembrando que o Senhor já venceu, de que não existem forças do mal que possam em alguma ocasião, em alguma hipótese te vencer. E porque o Senhor venceu, os teus chamados, os teus fiéis estarão juntos. Queremos, Senhor, sempre junto do Senhor, estar sempre junto, não só no último dia, mas desde já. O Senhor falou que a vida eterna é te conhecer, é conhecer a Deus, é te conhecer, Jesus. Então nos leve a esse patamar de desfrutar da vida eterna aqui e agora, mesmo sabendo que ainda virá o dia em que o Senhor vai consumar todas as coisas, consumar esse reino poderoso. Nos colocamos na tua dependência e pedimos, Senhor, que nos ajude, em nome de Jesus. Amém.